Olá, bem-vindos ao Pod 18, podcast da DCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas Núcleo Sorocaba. Hoje o nosso entrevistado é Vinícius Lira Valério, formado em terapia ocupacional e psicanálise. Desde 2005, Vinícius atende pessoas na área de saúde mental. Ele é especialista em psicanálise e interpretação de desenhos. Vinícius Lira também é proprietário e professor do Instituto Per Labore de Psicanálise, há 10 anos formando psicanalistas. Hoje no Pod 18, o nosso convidado vai nos falar da Síndrome de Burnout, a síndrome do esgotamento profissional que cada vez mais vem se acentuando no mundo. Bem-vindo, Vinícius, ao Pod 18 da DCE. Com certeza, este tema será muito bem aproveitado pelos nossos associados e internautas que acompanham o podcast. Gostaria que você se apresentasse, Vinícius. Primeiro quero agradecer muito, a associação, a você também, Vanderlei, pelo convite, Eu sou Vinícius, sou proprietário do Instituto de Psicanálise e trabalho com a saúde mental, já trabalhei no CAPES também, com saúde mental grave. Hoje atendo no meu consultório diversos casos, de ansiedade, depressão, relacionamentos afetivos e também problemas relacionados com essa síndrome de burnout que a gente vê muito no nosso consultório, decorrente ali das ocupações, do trabalho, principalmente desse esgotamento que as pessoas estão tendo, muito mais depois do processo de pandemia, dos processos ali que as pessoas tiveram que trabalhar em casa. Mas espero contribuir bastante aqui com você, com esse tema, esclarecer para o nosso pessoal ali de casa. O que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout é um esgotamento que a pessoa tem decorrente do ambiente ocupacional. Ela pode ser confundida com depressão, transtorno de ansiedade, mas a grande diferença está na causa. A causa da síndrome de burnout é sempre o ambiente ocupacional. Diferente, por exemplo, da depressão, transtorno de ansiedade ou outros transtornos, que as causas podem ser relacionamento afetivo, relacionamento familiar. Então, essa especificidade de ter a causa no ambiente ocupacional é a que caracteriza a síndrome de burnout. E daí os sintomas são variados, desde alimentação, comer mais ou menos, alteração de sono também, a pessoa dorme pouco. A gente chama também de hipomania, que é aquela pessoa que trabalha demais e descansa pouco, trabalha 10, 12 horas, 14 horas, não entende o limite do seu corpo. Então tem sempre um envolvimento com a demanda que a pessoa está executando no trabalho. Você antecipou assim algumas sintomas, Legal. Consta que foi em 1970, que um médico alemão, Herbert, Sim. que utilizou pela primeira vez, esse termo, esse nome para classificar o esgotamento mental e emocional relacionado à vida pessoal e profissional, Sim. Isso veio fruto de alguma pesquisa ou porque foi lá na Alemanha, porque lá tinha muitas pessoas com esse sintoma? Na verdade, ela é mais antiga do que isso, só que ela tinha outro nome, Ela chamávamos antes de neurastenia, que é um esgotamento ali do sistema nervoso central. Então, decorrente desde o século XIX já tinha um outro nome. Esse nome mais atualizado foi na Alemanha por conta de toda a Revolução Industrial, todo o cansaço que tinha com trabalho repetitivo, Então, só que nas épocas atuais, isso está muito mais comum do que se pensa, também pelas condições de trabalho que a gente tem hoje em dia. Tá. Conta para mim, Vinícius, o que acontece na infância de uma pessoa pode favorecer, essa pessoa a ter a síndrome de burnout? A área da psicanálise, a gente investiga muito a causa. Tá. A causa que acontece na infância e que pode acometer daí
uma personalidade específica que vai favorecer uma pessoa a desenvolver um burnout. Por exemplo, uma criança que tem os pais muito rígidos, que exigem dessa criança uma perfeição. Olha, você tem que ser perfeito, você não pode errar. Sabe aquela criança que a criança tira 9 e o pai não está feliz, né? A mãe não está feliz? Tá passando uma mensagem de que não tá bom o suficiente, você tem que ser melhor do que isso, você tem que ser perfeito. Isso na hora que chega no ambiente de trabalho, tem a voz interna do pai e da mãe, que por mais que a gente esteja já adulto, essas vozes continuam dentro da nossa cabeça, né? Ah, você tem que ser melhor, você tem que ser bom, você não é bom o suficiente, não tá legal ainda. Isso favorece com que a pessoa fique ali constantemente numa busca de uma perfeição, né, numa busca de uma comparação com o outro. Então, tem fatores na infância que podem sim ajudar a pessoa a ter uma personalidade que vai ser mais predisponível para a síndrome de burnout na vida adulta. Então, a gente vê muito isso em consultório. E a gente vai buscar, você vê ali, principalmente pai e mãe, e as vozes internas que a gente ocupa do pai e da mãe, né, dentro da gente. Isso, muito bom. Isso facilita muito, né? Ou prejudica. Ou prejudica. E nós estamos vivendo atualmente, né, a geração e a era dos celulares. Sim. Né? E você vai no restaurante, você vai na escola, está vendo um debate muito grande do uso do celular na sala de aula. Enfim, você vai no shopping, você for... o povo todo com celular na mão. E, né? Aqui mesmo no estúdio agora, estamos gravando, o pessoal está no celular aqui e a gente acompanha que isso é necessário, né? O excesso do uso de celular pelas crianças, jovens e adultos nas mídias sociais, ela pode ter influência em ser impactado pela síndrome de burnout? Pode sim, sabe por quê, Vanderlei? Porque é o seguinte, ó, o nosso cérebro não foi feito para carregar tanta informação de forma rápida, do jeito que a gente carrega. Então, se você vê a neurastenia que eu falei que tinha antes, foi por causa do jornal. Impressão de jornal, sempre com notícia rápida, as pessoas já começaram a ficar esgotadas mentalmente, de ter que assimilar tanta coisa em pouco tempo. Agora, você imagina com o celular, isso é impossível. Nosso cérebro não dá conta de tanta informação. Por isso que burnout é queimar o cérebro, né? É como se você estivesse assim com uma pilha e você está gastando. Nosso cérebro é uma pilha recarregável, tem como a gente recarregar e a gente precisa recarregar. Mas se a gente fica usando muito tempo, ele vai sendo sobrecarregado. Mas uma coisa muito importante das mídias sociais que favorece o burnout, principalmente na adolescência, início da fase adulta, é a comparação. Porque na mídia social todo mundo é perfeito. A gente vive numa era que a gente chama era do narcisismo, do ego. Então eu mostro uma vida perfeita, um casamento perfeito, um trabalho perfeito. Eu não mostro o momento que eu não estou legal, eu não mostro aqueles momentos que eu estou descansando, eu não mostro momentos ali que são momentos de vulnerabilidade. E tudo isso... Pela ausência, até hoje em dia, as crianças não são mais criadas pelos pais, são criadas normalmente por avós, pela escola e pela sociedade. Então, nessa comparação que os adolescentes fazem com a vida social, com a mídia social, eles se sentem na obrigação de estar sempre competindo um grau que não existe de perfeição, porque eu olho lá aquela modelo, eu olho aquele personagem, aquele ator, sempre feliz. E eu fico assim, nossa, eu preciso alcançar isso em algum momento. Então, isso gera um desgaste emocional muito alto. E a pessoa fica se cobrando. Né? A estética, as pessoas se cobram, a pessoa se cobra do sucesso o tempo todo. A pessoa não consegue aceitar perda, frustração. Principalmente as novas gerações que estão mais frágeis. Tem pesquisas dizendo isso, né? Que as novas gerações estão frágeis com frustração, com perda, com rejeição. Então não conseguem lidar com isso, ao mesmo tempo tem toda uma sociedade mostrando uma vida perfeita. No Instagram, por exemplo, você entra, você vê lá uma vida sempre perfeita que eu tenho que chegar naquele grau. E é impossível chegar naquele grau, né? Não é real aquilo, é uma vida fantasiosa.
Uhum. Eu tenho visto alguns influenciadores digitais até chegando a casos de uma depressão profunda, eles que têm milhões de seguidores, de repente têm dinheiro, ganharam lá fácil, não estudaram, são pessoas, mas exploram algum lado até de beleza ou físico, coisa assim, sim. e acaba estourando na mídia aí com milhões, mas de repente eles entram numa depressão. E eu já li várias vezes sobre isso, que chega até o suicídio, né? Chega. E é uma causa também? É uma causa, porque essa comparação, essa indústria do narcisismo, do ego nas redes sociais, é uma disputa que não tem como você ganhar daquilo que você está vendo. Primeiro que é uma fantasia, ninguém tem uma vida daquele jeito. Então, a pessoa que não tem o autoconhecimento, não percebe suas limitações, ela não vai entendendo que aquilo não é real, que aquilo não tem um freio e que eu não vou chegar num objetivo me comparando com o outro. Isso acontece muito na adolescência, daí ele vai para a indústria do trabalho, ele quer o quê? Ele quer o sucesso, mas ele não quer o caminho normal do sucesso, ele quer o sucesso rápido, imediato, e vai se colocando em situações ali sem limite, né? A falta de limite é uma das características de burnout, a falta do seu próprio limite e do limite que eu coloco para o outro, principalmente no trabalho. A pessoa chega e fala assim, olha, tem isso para entregar. Né? Você chega e fala, nossa, são 6 horas da tarde, eu vou ficar mais um pouquinho. Aí você fica às 7, você fica às 8, você fica às 9, né? Porque dentro de você não tem ali uma ideia clara de limite que eu preciso colocar para mim e para o outro também, né? Entrando nesse segmento agora do trabalho, né? Porque Sim. você é um profissional da área de terapia ocupacional. É comum, né? Eu converso com muita gente e eles até desabafam e contam, né? De um esgotamento assim ao nível incrível de trabalho, né? E segundo pesquisas que eu andei lendo, o Brasil se tornou o segundo maior país do mundo em casos de esgotamento de trabalho, né? Por que acontece essa tragédia humana? Então, vem desde uma criação, né? É medo de perder o emprego, não? Tem também questões reais, né? Por exemplo, o Brasil tem uma vulnerabilidade financeira alta, então tem questões que a pessoa realmente não pode abandonar o emprego. Então ela se sujeita, por exemplo, moro numa periferia, eu vou me sujeitar, preciso criar minha família, eu vou me sujeitar a situações de emprego ali que não tem condições saudáveis, né? Mas mesmo os profissionais de alto cargo também se sujeitam a isso. Porque a gente tem uma cultura que é muito característica do brasileiro do agradar, de agradar o outro, né? De você receber esse afeto, eu ter o reconhecimento do outro. Isso já veio desde da infância. Porque quando eu espero o reconhecimento do outro, eu estou sempre numa busca de fazer com que o outro se sinta bem com aquilo que eu faço, com aquilo que eu produzo. E eu estou esperando esse reconhecimento. Então existe uma dificuldade imensa de você desagradar o outro no Brasil, né? A gente é um povo mais afetivo, a gente é um povo mais caloroso, a gente é um povo que quando alguém te convida para você ir num churrasco e você não quer ir, você não fala, não quero ir. Você inventa alguma coisa, você fala, não sei, vou ver, né? Tenho um compromisso. Outras culturas às vezes são mais sinceros, olha, não vou, não posso ir, não quero ir. A gente tem essa dificuldade, né? A falar, gente não quero gosta. Ir. A gente gosta de agradar o outro, mas isso favorece com que a gente não coloque limite também nas situações, né? Favorece com que eu perceba que o outro pode estar sempre invadindo o meu espaço e eu vou entregando. Eu atendo um adolescente de 14 anos e ele fala assim... o meu pai me fala que eu tenho que ser melhor do que ele, eu tenho que ser melhor do que ele, eu tenho que ter sucesso, meu pai me fala isso o tempo inteiro. Então olha na cabecinha dele, né, de adolescente, que já está incutindo. Então às vezes você faz uma brincadeira lá em consultório, ele não aceita perder, ele percebe que ele tem que ganhar, ele é competitivo. São características que não são ruins em si,
mas você percebe um excesso. Na hora que ele chegar no ambiente de trabalho, ele vai estar com essa voz ali, preciso ser melhor que meu pai, preciso ser melhor que meu pai, preciso ser melhor que meu pai. E aquilo vira algo assim de não vou colocar limite. No que for possível para eu ser melhor que meu pai, eu vou fazer. Então isso adoece a mente, o emocional. Tudo tem uma causa emocional por debaixo, né? Não é tão preto no branco assim como parece. Não é uma coisa tão clara. Tem uma causa ali inconsciente, que a gente chama, por detrás do burnout. Uhum. Eu fico imaginando, hoje, agora, né? Muita gente está nos assistindo, né? O podcast da ADCE e está se vendo ali no ambiente. Sim. Né? Nem quer, às vezes, que o filho esteja ouvindo, porque vai ver que já falou isso pro filho várias vezes. Eu quero que seja melhor do que eu, né? Não, com certeza. Mas a gente sente que na convivência, e pior que cria depois no jovem, no adolescente, quando ele descobre que não tem nada a ver, que ele tem que ser melhor que o pai, aí ele fica até revoltado. Fica, né? E assim, por exemplo, tem outras pessoas que eu atendo que foram criadas como se o descansar fosse proibido. Então eu já atendi um rapaz, né? Também estava com a síndrome de burnout, e a gente vai investigando a causa, por que a pessoa não consegue identificar limites. E na cultura dele, ele veio da roça, né? Ele foi criado assim, sempre tem que acordar cedo, tem que acordar 5 horas, tem que trabalhar no sol, se ele sentasse para assistir uma televisão, já era falado assim para os irmãos, ai, como você é preguiçoso, como você é vagabundo, como você é isso, você não faz nada, o que você está fazendo aí sentado? E tiravam sarro. Isso fica na cabeça também, né? Não posso descansar. A pessoa se sente culpada, às vezes depois de um dia inteiro de trabalho, de sentar e assistir uma televisão, de assistir uma série, o YouTube, ela sente como ela estivesse fazendo algo errado. Mas de onde que vem isso? Vem daquelas vozes, daquela criação, de que foi incutido em mim que eu não tenho poder para descansar. E tem jeito de trabalhar isso para a pessoa se sentir no direito de descansar? Exatamente. Então, primeiro é a consciência. Por isso que o processo terapêutico é importante. Para a pessoa ter consciência daquilo que está dando gatilho nela, que ela não está se colocando limites. Então, cada caso é um caso. Como eu falei, dessa voz, desse pai, você tem que ser melhor que eu. O outro você não pode descansar. O outro preciso de aceitação, de validação. Então, você sempre está buscando uma aprovação. Tem como sim. Na hora que você reconhece a causa, você percebe, olha, o seu pai estava dizendo que você não pode descansar, os seus irmãos estavam dizendo que você não pode descansar, mas eu estou dizendo que você pode. E se ele descansar, ele vai ver que não está fazendo nada errado. Nada errado. Você não é, desculpa o termo, né, um vagabundo, porque você descansou 2 horas depois que você trabalhou 8. Mas isso faz parte do sentimento de culpa da cultura brasileira, por exemplo? Faz parte do sentimento de culpa. De culpa. E depende muito do tipo de criação que a pessoa tem, né? Por exemplo, uma criação de roça, esse paciente em específico, se ele acordasse, por exemplo, 6 horas, ele já sentia que ele estava fazendo algo errado. Porque quem acorda 6 horas não é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que está acomodada. Então, olha como isso incute na mente, né? Conceito, e a pessoa começa a desenvolver sintomas de burnout. Que chega uma hora, seu corpo não dá conta. Com 18, 19, 20 anos, a gente consegue virar a madrugada, né? A gente consegue trabalhar, a gente consegue fazer muitas coisas. Mas com a idade, o nosso cérebro vai ficando mais frágil, desgastado, e a gente precisa ter momentos que eu tenha um descanso efetivo, né? Que eu tenha um lazer, que eu tenha convivência social, porque tudo isso o burnout afasta. Afasta o lazer, afasta a família, afasta convívio social, a pessoa começa a se isolar porque o trabalho vira uma parte do ser dela, ela é o trabalho. Ela se identifica tanto com o trabalho que ela se torna um trabalho ambulante. Isso acaba até, em casos que eu já ouvi dizer, acaba virando em separação de casal, porque ou o homem ou a mulher trabalha tanto, se dedica tanto, talvez por um apego, um medo,
e acaba não convivendo mais com os filhos, nem com o marido, nem com a esposa, e separa, né? Separa, acaba tendo separação de casal. Outra coisa muito comum é problema de saúde, porque Gastrite, estômago, dores intestino, de cabeça. dores de cabeça. Os órgãos mais emocionais que nós temos são o estômago, né, o intestino, a cabeça e a pele. São os 4 órgãos bastante emocionais. Então, alergias, dores de cabeça, estômago, intestino solto ou preso, tudo isso são sintomas ali da pessoa que não está respeitando o seu corpo, não está entendendo o momento de descanso, o momento de lazer, né? E a gente fala que o burnout, o descanso que a pessoa precisa ter, nem sempre é aquele descanso passivo de ficar sem fazer nada. Porque o descanso do burnout, que o burnout precisa, é um descanso mental. E às vezes a pessoa está no sofá sem fazer nada, mas a cabeça está aqui, ó. Tá com o celular. A cabeça tá. Então a gente fala que é um descanso ativo que a pessoa precisa ter. E o que é o descanso normal? O descanso para o burnout seria um descanso ativo no sentido assim, se fazer uma atividade física, jogos, jogar um futebol, fazer uma convivência entre amigos, jogos de tabuleiros com amigos, para que a pessoa não fique pensando em conteúdos de trabalho. Porque se você falar assim, vai lá, assista um filme, assista uma série, ela não se conecta, ela fica, nossa, mas tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Vai assistir um filme de trabalho. Ela sonha, inclusive, com o trabalho, ela não descansa nem dormindo. O sonho da pessoa, às vezes, é reproduzindo o trabalho. Né? Então, é muito, muito complicado. E chega a casos mais graves de AVC, né? De AVC, a pessoa realmente tem ali um problema neurológico, perda de memória, chega a casos mais graves que pode envolver até um risco de morte, né? Dependendo do grau. O esgotamento, assim, ele se manifesta do dia para a noite ou leva tempo? Não é do dia para a noite, leva tempo. Porque assim, você pode ter períodos de trabalho que você esteja mais estressado, isso é normal. Uma semana, um projeto, e aquela semana você sabe que você vai dedicar mais tempo para aquele trabalho. Isso é ok, o cérebro volta ao normal depois daquela semana. Mas quando isso se repete por 3 meses, o padrão cerebral muda. O seu cérebro pensa assim, olha, já mudou o padrão, então parece que o padrão é outro. E a partir dali começa então uma mudança mesmo. Então a gente percebe o início do burnout é sempre um trabalho excessivo. A gente fala aquela pessoa em hipomania que fica trabalhando. Isso em consultório a gente já observa. Opa, tá uma semana assim, 2 semanas, a gente já vai dando, você não pode ficar desse jeito, você precisa parar, você precisa descansar, você precisa não sei o quê. Depois, alteração de sono, começa a alterar sono, altera a alimentação. Depois começa a alterar o humor, porque a falta de sono deixa qualquer um irritado, né? A pessoa começa a ficar irritada com pequenas coisas. Caiu um negocinho aqui, a pessoa já explode, a pessoa já estoura, e já briga com o companheiro, já briga no trabalho. E por último, ela começa a se afastar socialmente das pessoas. Se afasta de família, amigos, já não tem convivência, aí já está num grau alto. Então isso demora tempo, são meses assim, né? No mínimo 3 meses para iniciar todos esses quadros, esses sintomas. Legal, pô. E tem algumas profissões que a síndrome se manifesta com maior facilidade, sei lá, policiais, enfermeiros, médicos, tem algumas profissões que são assim? Tem sim. Por exemplo, professores, psiquiatras, psicólogos. Professor, com certeza, né? A gente vê, assim, professor é uma atividade muito estressante, né? Então, tem muitos professores que a gente vê em consultório. Policial, eu cheguei a dar palestra para policiais, porque o número de suicídios entre policiais é altíssimo. São os maiores, né? Porque estão sempre numa pressão.
Estão sempre no estresse. É. Então, a enfermagem também, a profissão da enfermeira, ela é a profissão que roda. É 12 por 36, aí ela assume 2, 3 empregos, e ela vai rodando. E é sempre uma profissão de alerta, de você estar atenta. É sempre o sinal de alerta ligado na cabeça desses profissionais. Então, esses 3 são os principais que acometem, né? Principalmente o professor, que é o ambiente de sala de aula é extremamente estressor. Então, a gente vê muito em consultório. Tenho alunos também que estão até querendo mudar de área, porque eu não aguento mais ser professor, não aguento mais porque não tem controle sobre as novas gerações, sobre... As novas gerações estão vindo, né? Geração Z, geração Alfa, e que tem um comportamento específico que já depara-se com uma falta de limite, né? Então, isso influencia muito nessas profissões. Agora, o psicólogo, o terapeuta, psiquiatra já não tanto, por quê? Porque normalmente, né, se a pessoa for um bom profissional, ela tem que fazer também o processo terapêutico dela, né? Então, todo psicólogo, todo psicanalista também faz terapia, também passa com outro profissional, também tem que estar se cuidando. Lógico, se a pessoa se descuida desse seu processo também particular, ela vai adoecer. Isso é geral para qualquer profissão. Né? Muito bom. Existem 3 fases da síndrome que se difundem muito, que a síndrome do burnout tem 3 fases. É isso ou não? Na verdade, tem alguns teóricos que classificam assim, né? E tem teóricos que colocam 7 a 9 fases, né? Então, isso ainda não é um consenso geral da psiquiatria e da psicologia, porque, como eu falei para você, a fase inicial é esse excesso de trabalho. Então, isso é uma fase inicial. Mas tem teóricos que classificam 7 outras fases, tem teóricos que classificam 9 fases, tem alguns que colocam 3 fases. Então, ainda não é um consenso, né, da síndrome em geral. Os sintomas sempre são característicos da atividade ocupacional. Isso sim, isso é um consenso. O sintoma da irritabilidade, perda de apetite ou excesso, sono, alteração de sono, de humor, isso é um consenso. Agora, outras características ainda não é um consenso geral da psiquiatria. Né? Tem essa diferença. Bacana. Existem chefes, né? Os supervisores, os chefes, eles aconselham o funcionário a mudar de emprego. Quando ele começa a perceber que o funcionário está com a síndrome, ele chama lá o seu colaborador e fala, esse cara vai me dar trabalho amanhã depois. Deixa eu aconselhar ele a mudar de emprego, né? E porque ele não toma decisão, ele fica obcecado. Assim. Isso é real também? Acontece no consultório isso? Acontece. O ideal, assim, a saúde da empresa, a gente fala assim alguns pontos importantes. Primeiro, reconhecimento de funcionário. Todo funcionário precisa de reconhecimento. Isso faz parte do ser humano. Então, uma empresa que quer ter uma saúde emocional do funcionário, ela precisa trabalhar nesse quesito de reconhecimento. Outro ponto importante das empresas é igualdade, equidade, né? A questão de você tratar as pessoas de forma igual, com justiça. Eu tenho uma paciente que está com burnout e que na empresa que ela trabalha não tem essa sensação de igualdade. Ela fica descobrindo assim, por exemplo, um funcionário está podendo sair mais cedo. E aquilo não é explicado para os outros. Por que ele tem vantagem? Já fica assim na cabeça dela, né? O outro tem auxílio creche, ela não tem. Ué, por que uma pessoa... Ela vai descobrindo coisas que prejudicam a equidade. Isso não pode acontecer numa empresa, porque isso vai desgastar a saúde emocional do funcionário. E ela não tem coragem de chegar e falar para o chefe, medo de perder o emprego. Ela chegou a falar, mas ele falou, não, porque o caso dela é tal caso, joga ali uma desculpa, né? Mas, então, a falta de equidade prejudica a saúde emocional da empresa, a falta de valorização, de reconhecimento prejudica também, né? Então, esse excesso também de você solicitar do funcionário algo muito além do que está na função dele também não é legal. Então, tudo isso, outra coisa que ajuda muito a saúde da empresa
é a convivência de equipe, né? Então é legal você fazer, por exemplo, festas, churrasco, e que as pessoas possam interagir num ambiente informal, possam ter uma convivência de amizade. Porque a gente fala na psicanálise que o trabalho ele é uma repetição da estrutura familiar. É. Na psicanálise eu vou projetar no meu chefe figura de pai, figura de mãe. Assim como eu projeto na igreja, né? Estamos falando aqui para cristãos, no pastor, no padre, figura paterna também. Para Deus, figura paterna. Então a convivência que eu tive com essa relação primeira da minha família, eu vou transferir para o trabalho. Dependendo como for esse ambiente, pode ser benéfico ou não. O trabalho ele pode nos proporcionar momentos de alegria, de prazer, de convivência, de vínculo social, ou ele pode nos adoecer. Isso vai muito da gestão, muito da saúde empresarial, né? Da saúde que o empresário fornece para os seus funcionários. Tem muito a ver com isso. Há cerca de 20 anos, mais ou menos, não lembro exato o ano, mas eu trabalhei numa empresa que exigia muito, era 15 horas por dia, né? E aí, conclusão, uma semana no hospital internado com esgotamento maluco, né? Ah, você teve, então? Eu passei por isso. E passei pela experiência. Aí depois eu me interessei e fui procurar ler. Eu li muito Carl Rogers, li muitos livros de psicologia, né? Sim. E aprendi muito. Aí eu descobri que o interessante era participar de alguma coisa, né? Que era, no caso, o CVV, o Centro de Valorização da Vida. E fiquei lá alguns anos atendendo pessoas à noite, né? E ouvindo casos que a pessoa estava querendo ir para o suicídio. E eu aprendi que ouvia, né? E aprendi que, como no consultório, que muitos dos casos que a pessoa contava, relatava que ia suicidar, era esgotamento de trabalho, era situação de trabalho. Sim. E isso me fez mudar muito a minha postura para com o trabalho e a empresa, porque eu poderia ser mais um ligando para o CVV. É verdade. Isso ainda acontece muito? Muito, muito. Então, eu tenho um pai que é workaholic, né? Meu pai então eu vi isso de perto, né? Meu pai é daqueles que acordava a vida inteira às 5 horas da manhã, ia trabalhar em São Paulo, chegava às 20 horas da noite. Isso dá pra gente, como filho, uma ausência, né, paterna. Então você fica assim, nossa, cadê meu pai, né? Cadê meu pai? Então isso prejudica muito a família, prejudica muito as relações. E por que meu pai é assim? Porque o pai dele também colocava valores em relação ao trabalho muito forte, né? De você ter que trabalhar, você tem que ganhar o seu dinheiro. Não que isso seja errado, porque com certeza não é culpabilizar, né? É entender, porque com certeza na visão do meu avô, ele estava passando pro melhor pro meu pai, estava ensinando como ser um homem, ter caráter, ter honestidade. Mas da maneira que a pessoa absorve também, aquilo vira uma regra de vida. E meu pai não vai em médico, por exemplo. Até hoje, ele tem 70 anos, e você chega lá em casa, ele tá trabalhando sábado inteiro, assim, fala, pai, mas calma aí, né, que hora que você vai descansar? Ah, não, daqui a 5 anos eu me aposento. Já se aposentou, mas ainda não parou de trabalhar. Ou seja, dá a impressão de que se a pessoa parar de trabalhar, ela perde sentido da vida. E não é assim. Não é assim, porque eu não sou o meu trabalho. Eu tenho que entender que eu sou o Vinícius, eu tenho minhas qualidades, eu consigo ter uma conexão comigo a ponto de saber que eu não sou o meu trabalho. Porque senão, se algum dia acontece alguma coisa, eu estou numa cama de hospital, não estou trabalhando, eu perco minha conexão. Eu falo, peraí, se eu não estou produzindo, quem que eu sou? Então, é separar aquilo que eu sou daquilo que eu faço. O que eu faço é uma coisa. O que eu sou é uma coisa mais profunda, ainda mais a gente como cristão, né? A gente tem uma dignidade, a gente tem uma alma, a gente tem uma valorização, né, de vida humana. Tudo isso está muito além daquilo que eu faço. Então a gente não pode associar o que eu faço com o valor imenso daquilo que eu sou. Né? Quando a gente mistura essas duas coisas, fica muito difícil interromper
um processo, e toda vez que você não faz nada, você sente que você não é nada. E não é assim. A gente precisa ter o equilíbrio entre o fazer e o não fazer, né? Entre o momento que eu estou fazendo e o momento que eu não estou fazendo. Tá tudo bem também, né? O equilíbrio dessa pilha que a gente chama de vida é isso, é o momento de eu vou produzir, vou dar o melhor de mim, igual estamos aqui. Tô dando o meu melhor, tô fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Vai ter um momento que eu vou chegar na minha casa, eu vou me permitir também descansar, vou me permitir assistir alguma coisa, vou me permitir conversar, conviver com as pessoas, sair de vez em quando. Isso que faz uma vida saudável, né? Esse equilíbrio que vai trazer uma vida saudável pra gente. E quem está envolvido nessa síndrome toda que não percebe, não frequenta lá um psicanalista, não vai no psicólogo, não vai numa clínica se consultar, buscar ajuda, né, profissional, ele não entende que às vezes isso que ele está fazendo é uma fuga. Existe isso? É fuga, pode ser fuga? É uma fuga inconsciente de outras coisas que estão muito mais por debaixo do pano. Por quê? Tem aquela frase bem conhecida, né? Todo excesso esconde uma falta, né? Tem essa frase que é bem conhecida da psicanálise. Tudo aquilo que eu dou um hiperinvestimento tem algo por detrás. Então, são necessidades primárias do ser humano. Todo ser humano deseja ser feliz, todo ser humano deseja ser amado, deseja ser validado, ser aceito, ser reconhecido, né? Então, às vezes, o excesso está escondendo uma falta do quê? Será que eu preciso ser olhado? Será que eu preciso ser aceito nesse meio? Então, eu preciso provar que eu sou bom o suficiente? Eu preciso provar que eu sou perfeito? Para quem que eu tenho que provar tudo isso, né? E a pessoa que está entrando no burnout, ela não percebe, viu? Ela não percebe. É uma coisa assim que a pessoa vai e às vezes os outros percebem, falam para ela, mas ela não consegue perceber. Tá. Ela sente assim, o que eu estou fazendo de errado? Estou trabalhando. Porque não é uma coisa que a pessoa entende como errado. Ela não está matando, não está roubando, não está fazendo, né? Não está prejudicando ninguém. Então ela demora para perceber que aquilo é uma coisa ruim, porque não tem um objeto ruim naquele espaço, né? Eu tô com uma paciente assim, que ela tá no ambiente de trabalho, eu venho falando para ela que ela tem sintomas de burnout e tal. Ela fala, não, eu só tô trabalhando, mas eu consigo cuidar da minha casa. Ela vai dando racionalizações, justificativas para continuar naquele comportamento. E ela justifica pro marido, justifica pro filho, ela justifica... Só que todo dia ela acorda, ela vomita. O emocional dela, ela vomita porque ela tá cansada. O estômago dela já tá dando sinais, né? Dores de cabeça. Eu tô falando para ela, você precisa procurar um psiquiatra. O seu caso já é medicamentoso. Agora que ela tá entrando em consciência. Mas demora para a pessoa perceber porque ela não sente que o objeto de trabalho é um objeto errado. É um objeto ruim. Né? Não cabe na nossa cabeça isso, né? Que coisa. A luta para levantar da cama é um dos sinais da síndrome? Quando está num grau mais grave, a pessoa começa a ter ansiedade para ir no trabalho. Então ela começa a ter crise de ansiedade, ela não quer ir no trabalho, ela começa a ter crise de choro, né? Ela começa a não gostar, inclusive vai pegar o carro, ela começa a tremer. Só de saber que vai para o ambiente de trabalho, mas isso já é um grau mais grave. Né? No começo não aparece dessa forma. Então quando a pessoa está lutando já para acordar, para levantar, para ir para o trabalho, já é um grande sinal de alerta, né? Porque o trabalho está dando gatilhos de ansiedade naquela pessoa. Isso acontece sim num grau mais avançado ali do burnout. Pois é, Vinícius, o tempo passou rápido, estou consultando aqui. E nós fomos já para 50 minutos, que era, já era o tempo mais ou menos, né? Não é rígido, mas era um tempo que a gente estipulou assim para ficar legal. Mas você falou, né? Voltando um pouquinho, só para fechar esse assunto que eu acho que é muito importante para quem está nos assistindo. Por que algumas pessoas têm esse problema mesmo de colocar limite aos outros e a si mesmo, né? Eu acho que isso é
é algo assim que acontece muito no dia a dia, né? Sim. Há muito, talvez uma educação que a gente tem que vem já dos italianos, dos espanhóis, Sim. das gerações dos nossos antepassados que vieram como imigrantes para cá, né? E acaba vieram para sobreviver aqui, trabalharam muito e os filhos, os netos acabam tendo Reproduzindo, né, tudo essa isso. produzindo. Legal. Olha, claro que cada pessoa é de um jeito, mas assim, a gente vê muito aquele perfil da pessoa boazinha, aquela pessoa que quer agradar, que quer se sentir amada, né? Você vê muito esse perfil propício para o burnout. Outro perfil também do perfeccionista, outro perfil também do controlador, da pessoa que quer ter controle sobre as coisas. Então ela é uma pessoa mais centralizadora, porque ela tem dificuldade de confiar no outro, que o outro vai fazer, que o outro vai fazer bem feito, ou que o outro vai fazer do jeito que ela faria, porque o bem feito é do jeito que a gente faria, né? Então, esses perfis são assim propícios para a pessoa desenvolver depois futuramente um burnout, né? O bonzinho, o perfeccionista, o controlador, o centralizador, são pessoas que no mundo corporativo ela vai tentar absorver. E por que eu não consigo confiar no outro, por exemplo, no caso da pessoa controladora? Às vezes teve um trauma de confiança. Teve alguém que rompeu essa confiança e eu preciso ali acreditar que só eu posso fazer daquele jeito, daquela maneira. Mas isso é um processo que a pessoa precisa fazer de autoconhecimento. Eu acho que o grande ponto do burnout é você ter um autoconhecimento, entender o seu corpo, o seu limite, entender também que você não precisa assumir tudo, agradar tudo, você não precisa ser perfeito porque não existe, né? E quando você entende tudo isso, você consegue colocar limitações para você mesmo e para o outro. Como que as pessoas fazem para te encontrar na rede social? Você tem endereços sociais? Poderia falar quais são? Tenho sim. Então, tenho do Instituto Perlabore, né, que é @Instituto Perlabore. E tem o meu pessoal, que é @viniterapeuta no Instagram. E lá eu gravo vídeos informativos, com uma dose de humor, porque eu gosto também de vídeos mais bem-humorados lá na internet. E quem quiser me seguir, pode acompanhar meu trabalho. Vou ficar muito feliz aí de poder ajudar também. Quem quiser mandar perguntas depois, no direct do Instagram. Vou ficar feliz em poder ajudar. O bom humor faz parte da cura. Faz parte da cura. O bom humor ele é um dos maiores relaxantes do cérebro. Então, quando você dá risada, quando você se coloca numa situação de bom humor, o cérebro desliga sinais de alerta e você consegue fazer aquele, como se fosse um antidepressivo mesmo, né? Você deixa o cérebro mais relaxado. Isso é um calmante natural que a gente pode usar no dia a dia, né? Legal. Com certeza. Muito bom. Sabe que, para encerrar, a criatividade humana é fantástica. Tem no Instagram agora uns robozinhos lá que contam piadinhas. Ah, sim. E às vezes eu me pego vendo aquilo e dando risada de coisas que é tão banal, mas você acha tão engraçada, né? Porque faz parte... há uma necessidade nossa de algo mais bem-humorado. E a gente está tão concentrado em dar uma risadinha ali. Sim. Faz bem, né? Muito bom, é muito bom. Legal. Isso. Vinícius, muito obrigado de ter vindo participar aqui. Nós vamos nos encontrar novamente. Eu vou, inclusive, com certeza, propor para a próxima reunião da diretoria da DCE para convidá-lo para o ano que vem, 2025, você participar de uma palestra para os associados muito da DCE, né? Para falar sobre a síndrome de burnout, né? E que eu acho que isso, tenho certeza que vai ser muito útil esse assunto que vai conduzir as pessoas assim para uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, né? Eu agradeço muito o convite, está aceito já, né? Vou sim, com certeza. Que bacana. Obrigado, Vanderlei, tenho muito carinho por você, sabe disso, né?
Mas agradeço, espero ter contribuído aqui hoje com as informações. E Obrigado. estou à disposição. Obrigado. E você Obrigado. que acompanhou o nosso Pod 18, queremos agradecer a participação de vocês, o pessoal aqui do estúdio, da Estúdio Cop, né? Hoje nós temos a presença da Regina Carvajal, a presidente, e a Ana, a vice-presidente, e de um amigo nosso, convidado que veio participar também, o Tiago Silva, professor lá em São Paulo, que veio nos prestigiar aqui e participar deste podcast, né? Lembrando que será projetado na tela o novo site da DCE, né? Você acessa lá e você verá lá muitas informações úteis, vídeos, né? E obrigado pela participação, dá seu like, compartilha e desejamos para vocês aqui que esse podcast seja muito útil para você, para seus amigos, para sua família. Até a próxima! Mundo justo e fraterno começa em casa, na comunidade, na empresa. Pra seguir essa trilha de ética e valores cristãos, a ADC Núcleo Sorocaba promove palestras, podcasts, encontros de lideranças da comunidade empresarial, associação dos dirigentes cristãos de empresas busca na valorização do ser humano a principal razão da atividade empresarial e da economia de valores. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial, a responsabilidade social empresarial centrada na pessoa. Foco da ADC proporciona sentido de pertença e ligação afetiva à comunidade e ao meio ambiente. O ensinamento da doutrina social cristã no dia a dia contribui para que a vida das pessoas no planeta Terra seja mais digna e feliz. As palestras e o Pod 18 podcast da ADC levam a cada dia 18 de cada mês testemunhos de espiritualidade, saúde e negócios empresariais. A ADC tem uma história de 70 anos gerando amizade e formação dos dirigentes cristãos em todos os 4 cantos do Brasil. Venha fazer parte da ADC Sorocaba e descubra um espaço de bem pra conviver e aprender. Juntos vamos manter a chama acesa nessa espiritualidade empresarial. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial. Mais justo e fraterno começa em casa, na comunidade, na empresa. Pra seguir essa trilha de ética e valores cristãos, a ADC Núcleo Sorocaba promove palestras, podcasts, encontros de lideranças da comunidade empresarial, associação dos dirigentes cristãos de empresas, busca na valorização do ser humano a principal razão da atividade empresarial e da economia de valores. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial, a responsabilidade social empresarial centrada na pessoa. Foco da ADC proporciona sentido de pertença e ligação afetiva à comunidade e ao meio ambiente. O ensinamento da doutrina social cristã no dia a dia
Contribui para que a vida das pessoas no planeta Terra seja mais digna e feliz. As palestras e o Pod 18 podcast da ADC levam a cada dia 18 de cada mês testemunhos de espiritualidade, saúde e negócios empresariais. A ADC tem história de 70 anos, gerando amizade e formação dos dirigentes cristãos em todos os 4 cantos do Brasil. Venha fazer parte da ADC Sorocaba e descubra um espaço de bem para conviver e aprender. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial. A responsabilidade social empresarial centrada na pessoa, foco da ADC proporciona sentido de pertença e ligação afetiva à comunidade e ao meio ambiente. O ensinamento da doutrina social cristã